Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos internautas que estão nos vendo. É com muita alegria que nós estamos iniciando essa atividade através da nossa página no Facebook, devido à situação que nós estamos vivendo, com as atividades suspensas. Nós resolvemos trazer, aqueles que buscarem a palavra da doutrina espírita, os nossos estudos, para que a gente possa dar continuidade ao que nós realizamos constantemente aqui no Templo Espírita Vicente Paulo. Então hoje eu vou fazer uma breve prece de abertura e em seguida nós teremos aqui o nosso companheiro Luciano Parzewski, que vai falar para nós sobre cuidar do corpo, cuidar do espírito, que faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, um tema muito atual para esse momento que nós estamos vivendo, né? Sempre atual, mas principalmente nesse momento, para que nós possamos nos lembrar da importância de continuarmos cuidando do espírito. Então, nós vamos fazer a prece, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a esse querido amigo que está sempre ao nosso lado, rogando a sua proteção para o estudo desta noite, rogando a proteção de Jesus para toda a humanidade, para todo o nosso planeta, e que Jesus continue nos abençoando, nos iluminando, para que nós possamos extrair desse momento, dessa experiência nova para todos nós, as lições que o momento nos oferece, e que o nosso Mestre ampare o nosso estudo nessa noite, ampare o nosso palestrante. Assim nós damos início à nossa palestra. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos, né? Então vamos dar início ao estudo da noite. Como já foi dito, cuidar do corpo e do espírito. Isso aí está no capítulo 17 do Evangelho, né? O item 11. Então vou até pedir para vocês, vou fazer a leitura dessa parte, depois a gente discorre sobre esse assunto. Constituirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoiei-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que essa prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável. É difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam neste caso: o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências, quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores
para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares, por força da própria natureza, é desconhecer as leis de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido é pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeitos, se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que se submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de tornar mais dócil à vontade de Deus, e é o único que conduz à perfeição. Esse aqui foi psicografado por George, um espírito protetor em Paris. Bom, meus irmãos, como foi dito, realmente nós estamos vivendo um momento que esse assunto chama muita atenção, porque a gente percebe na explicação do Espírito aqui a importância do cuidar do corpo, assim como a importância de manter o equilíbrio com o Espírito. E como disse, são dois sistemas que aparentemente são incompatíveis, mas na verdade a doutrina vem nos esclarecer da importância do corpo para o nosso espírito, porque, como ele disse aqui, a princípio, assim, o nosso espírito ele estaria como se prisioneiro desse corpo, mas na verdade a gente consegue compreender também que o corpo, na verdade, é um instrumento ofertado pelo amor divino, de acordo com a lei dele, que nos possibilita que nós busquemos a nossa autoperfeição, busquemos a nossa autotransformação, e aproveitando as oportunidades, ele serve realmente como sendo uma ferramenta a qual o Espírito se utiliza para entrar em contato com as coisas materiais, para possibilitar a sua regeneração, o seu aprimoramento, a sua autoiluminação. E nós sabemos que hoje, esse momento que a gente está passando no planeta, é um momento onde surgem muitos questionamentos na nossa mente, muitas mudanças, e a gente percebe aqui, quando ele fala naqueles dois sistemas lá, que talvez o que ocorreu, assim, esse desequilíbrio, né? Que são os materialistas que acham que o importante é aproveitar no máximo o corpo físico, com as sensações, os prazeres, e em contrapartida surgem os astecas que querem mutilar esse corpo, sacrificá-lo, para que isso consiga atingir então a autoperfeição. Agora, um ponto interessante que ele nos relata é a questão assim, da grande maioria das pessoas que passam meio que indiferente nessa vida aqui, e talvez isso nos chame a atenção nesse momento, porque a gente sabe que todo radicalismo ele não leva a nada, assim, é o momento do equilíbrio, e a gente está percebendo que nesse momento assim, que a humanidade está passando agora, começam a surgir em todos os cantos do universo, do mundo nosso aqui, do nosso planeta, ações de solidariedade, que a gente começa a perceber mais a presença do nosso semelhante na proximidade, a gente começa a perceber a dificuldade do isolamento, a gente começa a compreender que quando o espírito está desenvolvido, a gente consegue manter a mente em equilíbrio. Então vem daí a importância de nós conseguirmos manter esse equilíbrio entre esses dois sistemas, compreender que essa ferramenta que nos foi dada aqui, ela deve ser respeitada, deve ser cuidada adequadamente, mas o que é fundamental é a gente aproveitar
as oportunidades que a vida nos oferece, buscando o nosso autoaprimoramento, a nossa transformação. Que o grande objetivo da nossa vida, já que nós somos espíritos e temos a convicção absoluta da imortalidade do espírito que habita esse corpo, é transformar esse espírito para que a gente consiga atingir uma melhoria na nossa conduta moral, na nossa conduta de caridade, abandonarmos o egoísmo. E é muito interessante esse momento em que a gente está vivendo. Eu mesmo esse dia estava deparando assim comigo, dirigindo e percebendo assim, falando, nossa, apesar de a gente estar dirigindo bem menos hoje, mas a gente está com mais calma, prestando mais atenção nos detalhes, e talvez a humanidade seja chamada a atenção de todos exatamente para isso, porque parece que a gente estava vivendo um momento assim que houve muito desequilíbrio dessa energia, um momento em que a gente assim estava mais no exterior, buscando ansiosamente, não sei exatamente qual o objetivo. A gente perdeu um pouco a função maior da nossa existência. A gente perdeu a compreensão de qual seria o objetivo realmente de nós estarmos aqui. Como utilizar essa ferramenta que nos foi dada por Deus para transformar o nosso espírito. E parece que realmente a humanidade assim, está revendo esses conceitos, está repensando nas suas decisões, nas suas atitudes, na solicitude, no auxílio uns aos outros. Então assim, a gente percebe que quando surgem essas crises assim, na verdade proporciona a todos nós uma reavaliação das nossas condutas, e isso é fundamental. Porque mesmo na condição que a gente está, você vê assim, situações assim, de radicalismos, né? De repente, gente defendendo um tipo de ideia, outros defendendo um outro tipo de ideia. E a gente compreende o seguinte, se não houver agora uma união, uma coesão de atitudes, de pensamento, a gente pode partir para uma situação de muito mais dificuldade. E a gente consegue compreender então a autodependência que todos nós aqui estamos envolvidos uns com os outros, porque na verdade é como se a gente tivesse, e estamos, né, num navio aqui, e é importante a conduta individual de cada ser aqui, para que nós atinjamos o objetivo desejado, para que a gente consiga chegar no final da jornada, atendendo às nossas necessidades e conseguindo atingir o nosso grande objetivo. Então a gente percebe que o corpo tem que ser cuidado, mas a gente não pode descuidar do cuidado da alma também. A gente percebe que tem que manter esse corpo saudável, porque ele possibilita que o espírito haja através dele no plano da matéria. Mas o espírito tem que ser cuidado, tem que ser vigiado, tem que ser desafiado a se autotransformar, a buscar compreender que na verdade a vida em sociedade ela é exatamente a questão assim de todos nós sermos cooperadores no auxílio de todas as outras criaturas. A gente perceber que na verdade o grande desafio nosso é realmente vencer as nossas más tendências. Esse é o grande objetivo da vida. E hoje, vivendo essa situação que a gente está vivendo, a gente consegue compreender assim, que na verdade tudo aquilo que muitas vezes a gente estava colocando assim, como algo primordial, valoroso, parece assim, que está caindo por terra. E principalmente assim, a gente percebe que esse vírus que surgiu aí, ele não escolhe mais a condição financeira das pessoas, muito pelo contrário, né? Parece que ele começou e veio para o Brasil, assim, são pessoas que estavam na Europa, a trabalho, a passeio, e na verdade trouxeram, né, esse vírus aqui para nós, assim, e hoje ele está aí disseminando, e não importa a condição financeira das pessoas, todos nós temos que compreender o nosso comprometimento com relação à ajuda à sociedade como um todo. Então, quando o Espírito fala desses sistemas assim, ele deixa bastante claro exatamente isso.
né? Aquelas pessoas que buscam então sacrificar o corpo achando que isso vai torná-las melhores, eles se deparam com uma situação que, na verdade, se não conseguir transformar o espírito, não faz muito sentido a vida. A gente lembra na carta de Paulo que ele falava assim: por mais caridoso que eu seja, por mais bens que eu possa distribuir às pessoas, se eu não tiver amor, não vale de nada as atitudes. Então é importante que nós compreendamos o grande objetivo da nossa existência aqui. E eu acho que isso, a doutrina, pode ser muito útil para a nossa compreensão do momento em que nós estamos vivendo, na tomada de decisão, da gente buscar agora valorizar, de repente, coisas reais e verdadeiras, assim, começar a questionar, assim, quais são os objetivos da nossa vida, qual é o objetivo da nossa encarnação aqui, que tipo de bagagem nós estamos adquirindo aqui para levar para o mundo real e verdadeiro do Espírito, porque a gente sabe que aqui é uma casa que momentaneamente a gente está aqui, habitando ela, partilhando na convivência com outros espíritos encarnados e desencarnados, mas o grande objetivo nosso, e a gente compreender que somos criaturas imortais, e nesse ponto a doutrina vem nos auxiliar enormemente, porque na verdade nós precisamos começar a repensar na nossa atitude no dia a dia, porque imagine o nosso comportamento na sociedade. E até hoje em dia, apesar de toda essa dificuldade, a gente percebe assim, alguns comportamentos que são chocantes, né, e chamam muita atenção. Eu me lembro assim, de uma desses manchetes assim, de jornais, do indivíduo americano lá que foi lá e comprou um tanto de álcool, de desinfetante lá, porque assim, ele vislumbrou naquele momento ali uma oportunidade de trabalho, de ganho, oportunidade de lucro, independente, assim. Então, quer dizer, ele juntou aquele tanto de coisa, e na hora que ele percebeu, assim, que na verdade, ele não estava sozinho naquilo ali, e na verdade houve até uma revolta, uma perseguição aos seus familiares. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na tomada de decisão, no respeito ao semelhante, porque cada um tem uma compreensão da vida, cada um tem uma opinião, mas o grande objetivo da nossa existência hoje, e principalmente para a gente passar por essa situação de uma forma mais harmoniosa e mais equilibrada possível, é começar a cultivar o que a doutrina vem nos alertando desde que a gente começa a estudar a respeito dos seus conceitos básicos, que seria a questão da caridade. Quando a gente pega o Evangelho e vai começar lá a ler o homem de bem, a gente começa a perceber que, na verdade, a gente não pode perder de vista qual que é o nosso objetivo final aqui. Por que nós estamos aqui? Porque, na verdade, a vida, se a gente começar a prestar atenção nos detalhes no nosso dia a dia, a gente começa a perceber que Deus, através das suas leis de amor e de caridade, Ele nos possibilita a todo instante a nossa autotransformação, a nossa renovação, a repetição das lições das quais nós necessitamos para buscar essa transformação. A oportunidade que a vida nos oferece de, na convivência com o nosso semelhante, no amparo àquelas pessoas que estão passando por dificuldades, a gente compreende que, na verdade, o grande pessoa que está sendo amparada e auxiliada somos nós, porque todos nós caminhamos para o mesmo objetivo e para a mesma finalidade, e só atingiremos a felicidade quando a gente conseguir se solidarizar com as pessoas das quais nós convivemos no nosso dia a dia, quando a gente perceber que, na verdade, as dificuldades que a gente vivencia hoje, na verdade, não são dificuldades que vêm como sendo um castigo, como sendo uma punição. Na verdade, a gente percebe que são oportunidades de renovação, de transformação, de auxílio. É claro que eu não estou aqui propagando
a condição de nós sermos o salvador da pátria, que nós conseguimos transformar essa humanidade aqui. Não é esse o objetivo. Mas é importante que nós compreendamos que a gente deve e deveria ser solidário com a dificuldade do alheio. E esse momento é um momento presente no qual, assim, eu acho que isso cada vez mais está sendo colocado para nós, da importância de nós solidarizarmos com a dificuldade das outras pessoas. Porque pensa a nossa responsabilidade hoje. De repente você pega a ciência, você pega a grande maioria dos médicos aí, existem opiniões divergentes, mas a grande maioria deles fala da importância e da nossa responsabilidade nesse isolamento aí, que parece ser uma coisa que meio dificultosa, sacrifício, mas na verdade que seria assim uma atitude de caridade, uma atitude de solidariedade, uma atitude de respeito ao nosso semelhante. O nosso comportamento vai com certeza transformar o comportamento individual, vai transformar o resultado dessa equação. Aonde que a gente vai atingir? Vai atingir na somatória do comportamento individual de cada um de nós. Então, por isso que é importante a gente não perder de vista, assim, porque apesar de falar assim, nossa, mas é um isolamento, mas a gente tem que compreender, assim, que a gente tem que manter uma rotina na nossa vida. A gente tem que acordar, tem que ter objetivos, a gente tem a oportunidade da meditação, da oração, da prece, e principalmente, eu acho assim, vibrarmos em benefício da humanidade. Vibrarmos para essas pessoas que estão aí momentaneamente no governo aí, que eles possam ser inspirados, amparados pela espiritualidade maior, e essa vibração nossa com certeza nos ampara e ampara a todos eles. Que a gente lembra assim, quando estudando André Luiz, ele fala assim, depende da importância de um culto no lar que é feito, né? Na hora que está sendo executado aquele culto no lar lá, abre-se uma janela, né, de iluminação que atinge os planos superiores. E existe essa interseção e essa ligação entre a humanidade e esses planos superiores. Então, eu acho que é um momento da gente realmente vivenciar isso no nosso dia a dia. A gente começar a prestar atenção mais nos detalhes da nossa existência. Porque eu acho que isso é que está faltando de alguma maneira. A gente vivia muito assim num piloto automático. De repente, assim, como ele fala aqui no Evangelho, a grande maioria das pessoas não são aquelas pessoas, que a minoritária são aqueles astecas que sacrificam o corpo. Existe uma minoria também que são aquelas pessoas materialistas que acham que o importante é o momento presente, que o objetivo maior é desfrutar plena e intensamente o máximo possível nesse instante. Mas ele chama a atenção para uma grande maioria de pessoas que são indiferentes, que não curtem muitas paixões e ao mesmo tempo passam pela vida como se a vida fosse algo que não diz muito respeito a ela. Ela não consegue compreender esse momento em que esse espírito está aqui, vivendo essa oportunidade nesse plano físico. Isso é fundamental. Eu acho que é um momento assim, de introspecção, né? Quando fala desse isolamento, pelo mesmo sentimento que me vem à mente, assim, seria assim, o nosso isolamento mesmo. É a gente voltar para nós mesmos e começarmos a refletir nas nossas tomadas de decisões, na maneira como que a gente se relaciona com o nosso semelhante, com os nossos familiares. De repente, é tão importante, né? Porque assim, eu acho que a gente estava vivendo um momento, ainda vive até hoje, assim, que eu sempre, quando venho aqui fazer algumas palestras, a gente conversa a respeito desse WhatsApp, né? Como isso chama atenção, quantas notícias surgem aí, assim, que as pessoas começam a ler aquilo, aceita aquilo, não questiona muito, né? De repente os meios de comunicação, assim, não criticando ninguém, mas de repente, assim, essas novelas, né, que começam a passar alguns conceitos, e esses conceitos se tornam uma realidade dentro das nossas vidas, dos nossos lares, e a gente não questiona muito a respeito disso. Então, é o momento da gente começar a refletir mais sobre a maneira com a qual a gente está lidando com as nossas oportunidades que a vida está nos oferecendo. De que modo eu estou utilizando esse corpo físico aqui
que é o instrumento, é a ferramenta mais adequada que o meu espírito conquistou nesse momento para desempenhar o meu papel aqui, o papel dessa autotransformação, dessa melhoria constante, porque isso que é a grande prova do amor da lei de Deus. Ele nos possibilita a cada dia a gente nos autotransformarmos. Então nós somos criaturas que têm essa possibilidade dentro de nós. Hoje nós não somos as mesmas criaturas que fomos ontem. E amanhã, na hora que nos acordarmos, nós não seremos iguais a hoje. E é fundamental que a gente compreenda isso para viver o momento presente. Eu acho que hoje, e a gente às vezes conversa com alguns empresários, alguns amigos da gente, e a gente começa a notar assim, que por incrível que pareça, hoje não está dando para a gente fazer muito planejamento mais, né? A gente tem uma indústria ali, fica pensando, igual antigamente, você ficava pensando, isso aí é uma coisa passageira, daqui um mês vai acontecer isso, a gente consegue prever, renovar, transformar. Mas o que a gente percebe hoje é que a vida não funciona dessa forma. Hoje, não dá para a gente saber assim, o que vai acontecer daqui 15 dias. Não dá para a gente compreender, porque percebe, a atitude de cada um no momento presente, a somatória disso que vai ser resultante do acontecimento daqui uma semana, daqui a 15 dias. Que experiência que cada um está vivenciando e está passando, que oportunidades que essa pessoa está tendo. E é muito interessante algumas autoridades que tiveram essa doença aí e conseguiram se curar, né? Eu vi uma reportagem de um prefeito, não lembro de cidade que era, mas ele falando assim, nossa gente, é muito difícil, né? Eu nunca dei tanto valor à minha vida, assim, porque assim, é muito sofrido, eu nunca tinha passado, nunca tinha ficado doente na minha vida. Então assim, muitas das vezes, situações como essa possibilitam então essa nossa transformação. Agora não quer dizer que a gente tenha que ficar doente para que ocorra essa autotransformação. Esse não é o único caminho, porque a doutrina, eu acho assim, e por isso que eu acho muito interessante a gente aprofundar esses estudos, porque ela nos deixa bastante claro que na verdade assim, não é só através da dor que ocorre essa transformação. Essa transformação ocorre quando a gente se prontificar e ter como meta realmente essa autotransformação. A gente não tem que ficar preocupado em transformar as pessoas, criticar as pessoas, falar se a pessoa está certa, se está errada, porque assim, cada um vivencia de acordo com a sua compreensão da vida, o entendimento dela. Então você percebe, você vai conversar com uma criança, ela tem um entendimento da vida, que talvez uma pessoa que tenha mais desenvolvimento intelectual e tenha mais experiência da existência, ela consegue compreender aquela situação de uma forma totalmente divergente daquilo que a gente pensa. Então acho assim, cada um está no seu momento, e que esse momento tem que ser respeitado. Não estou dizendo que tem que ser aceito, mas pelo menos a gente tem que questionar as opiniões, depende se quem que está certo, quem que está errado, vai depender do entendimento de cada um de nós. Mas o importante é que, volto a insistir, a gente aproveitar esse momento presente. Como ele fala no final da lição aqui, olha, transforma o seu espírito, busca essa autotransformação. Esse é o grande objetivo da nossa existência aqui, e muitas das vezes com o envolvimento das coisas materiais, a gente perde, isso passa aqui meio que despercebido para nós. E de repente vai chegando no final da vida, a gente olha para trás e fala, nossa, mas o que eu fiz realmente de construtivo? Que tipo de bagagem eu vou levar na hora que eu abandonar esse plano físico aqui? Que é um plano passageiro, que é um plano onde a gente não tem o controle de nada aqui. Nós não temos posse real e verdadeira de absolutamente nada de coisa material. Então é fundamental que nesse momento agora, a gente aproveite para viver como está no próprio Evangelho lá. Vamos viver um dia de cada vez. Acho que esse é o grande desafio nosso. É acordar de manhã cedo e vivenciar plenamente a todas as oportunidades que a vida te oferece naquele momento. Porque essa que é a realidade da nossa vida. A lei divina, ela nos possibilita essa compreensão. Que a gente compreende que Deus é o Deus de amor. Deus é aquela criatura que está sempre presente na nossa vida, que nunca nos abandona e nos possibilita a oportunidade de nos tornarmos criaturas melhores.
Então a vida vem com esse grande objetivo, e cabe a cada um de nós aproveitar esse objetivo. Que a gente não consiga, ou que a gente dessa vez não perca a oportunidade que essa vida está nos oferecendo, e que a gente, na hora que deixar esse plano aqui, possa fazer uma autoavaliação. Aquela história de São Pedro lá, que está com a chave, que está anotando tudo que está acontecendo, que vai chegar o dia do juízo final, do julgamento final. A gente sabe que não vai acontecer dessa forma, mas ao mesmo tempo a gente tem a compreensão que sim, todas as nossas atitudes e todas as nossas decisões estão registradas no nosso espírito, e tudo tem consequência. Talvez uma das coisas que pode parecer difícil na doutrina é exatamente a gente começar a ter essa compreensão assim, que na verdade nós somos os responsáveis pelos acontecimentos da nossa vida, porque isso muitas vezes é um pouco dificultoso, né? De repente, assim, às vezes a gente vai numa igreja, se confessa com o padre lá, e está tudo certo. De repente ele me absorveu, né? Eu estou absolvido aqui, eu posso reiniciar novamente a vida aqui, está tudo certo. Ou de repente eu jogo a responsabilidade para um pastor, eu jogo a responsabilidade para um médium, mas na verdade o conhecimento que a doutrina nos possibilita aqui, e talvez isso seja dificultoso, é a gente perceber assim, nós somos responsáveis pelo nosso dia de hoje, e no dia de hoje nós estamos plantando a nossa colheita para o dia de amanhã. Então não existe nada errado, não existe nada que é certo. Cabe a cada um de nós a opção que quer fazer da vida. O que você quer fazer da sua vida? Eu acho que nesse momento aqui é o momento da gente começar a refletir a respeito disso. Qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? E é muito interessante, eu volto lá no André Luiz, assim, quando no nosso lar, aquela senhora que André Luiz foi morar na casa dela, que ela ia reencarnar. Eu sempre costumo falar isso aqui nas minhas palestras também, que isso me marcou muito, assim. Aparentemente uma pessoa que parecia assim, que estava numa condição de compreensão e desenvolvimento espiritual muito superior a nós. E qual que era o temor dela? O temor dela, quando ela reencarnasse aqui, ela pedindo assim, olha, que vocês continuem orando, vibrando por mim, porque o objetivo, o temor dela era exatamente esse, chegar aqui nesse mundo e se perder, se envolver com as coisas materiais aqui e começar a ter certos comportamentos e de repente a condição que você está vivendo aqui proporciona isso a você. Eu me lembro do quando eu, faz tempo, né, que eu fiz cursinho, lendo Machado de Assis, lendo Dom Casmurro, né? É muito interessante assim, a condição, a sensibilidade do Machado de Assis, porque ele relata lá no Dom Casmurro que assim, ele acha uma moeda, um patacão assim, e vai no jornal e anuncia que lá que ele tinha encontrado uma moeda, e aquilo foi assim, na sociedade, ele ficou muito famoso, muito conhecido, falou, nossa, mas que pessoa honesta, de repente achar uma moeda dessa e lá, colocar no jornal, para saber de quem que era realmente o dono daquela moeda lá, e passado algum tempo ele acha um saco de moeda. E olha que interessante, porque assim, o Machado de Assis ele consegue compreender a natureza humana, porque daí ele pega e guarda aquele saco de moeda na casa dele e começa assim, olha a genialidade do autor, né? Ele fala assim, que ele começa a abrir umas janelinhas da consciência. Então assim, ele não vai pegar aquele saco de moeda e ficar para ele de imediato, mas ele começa a questionar, fala, nossa, mas assim, se eu colocar isso no jornal, vai aparecer tanta gente aqui, pode ser um caos, como é que eu vou realmente saber verdadeiramente quem que era o dono daquelas moedas, que maneira que eu vou achar para conseguir atingir isso e tal? E o tempo foi passando e as moedas foram ficando, e o tempo passou e as moedas ficaram. Então assim, será que a gente muitas das vezes não começa assim a fazer algumas concessões nesse sentido? De repente a vida começa a nos levar por alguns caminhos e a gente começa a justificar, não, mas eu estou agindo assim, porque a pessoa fez dessa forma também. Se eu não tiver uma atitude como a grande maioria das pessoas, eu vou ser tido até como uma pessoa ingênua, ignorante, né? Que não faz muito sentido a vida daquilo ali, mas assim, qual que é o objetivo nosso? De repente assim, olha o livre-arbítrio aí que está nos apontando exatamente para o grande objetivo nosso.
E volto a insistir, assim, eu acho isso dificultoso, porque na verdade, meus irmãos, nós estamos sozinhos. Na tomada de decisão, a responsabilidade é nossa. É claro que tudo tem agravante e atenuantes, é claro que tem. A gente vê assim, memória de um suicida, o que conduz muitas das vezes uma pessoa a se matar, é claro que aquilo ali vai ter algumas situações que vão estar a favor dela, para ela ter chegado a atingir aquilo ali. Mas o que resumidamente a gente conclui no final ali, que a decisão é sua. Então esse momento em que nós estamos vivenciando aqui agora, a decisão é nossa. Que atitude que você vai tomar na sua vida, e não só pensando nesse caso aqui, mas assim, e que isso nos sirva assim como um exemplo, né? É como assim, se fosse um início, um start assim, para a gente começar a repensar nesses processos. O que eu estou fazendo com a minha existência? Porque ela é única nesse momento aqui. É uma oportunidade que você está tendo de se autotransformar. Então eu acho que a grande sabedoria do Evangelho é exatamente falar a respeito assim, e eu tenho pensado muito a respeito disso, viver um dia de cada vez. A cada dia basta a sua carga de aflição, basta que naquele momento ali você consiga ter esse entendimento e viver assim, exclusivamente aquele momento, cada situação, repensar na sua atitude, porque assim, tem aquela regra de ouro, né, igual eu fico vendo essas televisões e falando lá que tem uma regra de ouro na Constituição lá, que o presidente estava esperando essa regra, que ele não podia tomar alguma atitude sem que, para não contrariar a Constituição, para depois não receber consequência da sua atitude ali. E eu fiquei pensando assim, a regra de ouro da nossa existência aqui, né? A regra de ouro é a questão da solidariedade. É como Jesus falou, né? Se coloque numa condição assim, como que você gostaria que as pessoas agissem com você diante dessa situação agora? Percebe? Não tem julgamento. E muitas vezes, quanto tempo a gente perde, às vezes julgando, criticando as pessoas. O que conduz a isso para nós? Que resultado a gente vai obter com isso? Porque na verdade, a compreensão que a doutrina nos passa a respeito da lei divina é assim, que cada um aqui, ele vai ser responsabilizado pela sua atitude. Então assim, não cabe a mim, eu não tenho que julgar ninguém, eu não estou na condição, é impossível que eu faça algum tipo de julgamento, e esse julgamento seja uma coisa assim, coerente, que não tenha nenhum tipo de lado aquilo ali, eu não consigo ser imparcial totalmente, porque para mim tecer um julgamento, eu pego as coisas que eu vivenciei, que o meu espírito construiu, para ele chegar a tomar algum tipo de decisão. Então assim, não cabe a mim, eu não consigo conceber e compreender que se eu consigo, que seria fazer um julgamento, criticar o comportamento dessa pessoa ou daquela, porque assim, cada pessoa é uma pessoa única. E se a pessoa está levando um caminho errado, assim, a gente não tem que criticar, a gente deveria se solidarizar e fazer uma oração para todas as pessoas, porque esse é o grande objetivo nosso. De repente aqui no centro, assim, todas as vezes assim, ele está falando da importância da gente fazer aquela meditação. Olha que interessante, né? E como isso é grandioso, assim, de repente você parar um momento ali, se unir através daquela música, né? Para você ficar no mesmo diapasão ali assim, naquela mesma sintonia de energia. Pensa, vamos lembrar o Evangelho novamente. Jesus falava, ó, quando tiver um ou mais ali reunido em meu nome, eu estou ali dentro, estou junto, estou presente, sou participante dessa reunião. Percebam a importância disso, e talvez esse seja o grande ensinamento que esse momento pode estar trazendo para a humanidade. A gente perceber assim que todos nós aqui, o nosso comportamento individual vai realmente poder transformar, e com certeza transforma o resultado final na nossa existência. Então, não dando nenhum tipo de receita aqui, falando o que é certo, o que é errado, mas a gente pensar muito a respeito disso e ver assim, vamos viver um dia de cada vez, né? Vamos viver um dia de cada vez, porque assim, se a gente parar para analisar, o acontecido ontem, eu não tenho mais acesso a ele, concorda? Eu não posso fazer mais nada, já passou, a atitude foi tomada, a decisão foi tida, e a consequência já aconteceu. O dia de amanhã
ele é impreciso, porque na verdade assim, eu não tenho uma certeza, uma garantia. Eu não sei se eu vou estar presente aqui no dia de amanhã. É impossível da gente saber isso. A gente hoje está aqui fazendo essa palestra, não sabe se vai chegar na nossa casa. A gente não tem esse controle. Então, na verdade, o futuro não existe. Não estou falando que a gente tem que ser imprevidente, não é isso. É claro que aqui a gente tem que ter um certo planejamento na vida, a gente tem que pensar na velhice, talvez pensar, nossa, manter algum tipo de condição para que na hora que eu chegar na velhice ali, que eu não consiga trabalhar do jeito que eu trabalho hoje, eu precisar ter algum recurso para poder levar uma vida, né, dignamente, minimamente aceitável. Apesar que quando você pega o livro dos Espíritos, que ele fala a respeito lá na lei do trabalho, ele fala assim, que na verdade a pessoa idosa que não tem condição de se cuidar, que a sociedade, os seus filhos, os seus familiares teria obrigação de amparar e assisti-la. E realmente essa é a realidade, isso seria uma lei natural, a solidariedade. A pessoa que está ali e precisando ser ajudada, ela tem que ser ajudada pela sociedade. Todos nós somos responsáveis por essas pessoas que estão aí vivendo nessa condição de miséria absoluta, não ter lar, não ter uma casa, não ter um abrigo, não ter uma família. Realmente assim, isso aí não é um castigo de Deus para aquela pessoa. Na verdade, isso é a somatória do egoísmo de cada um de nós aqui e dá essas distorções que a gente vivencia no nosso dia a dia, na nossa sociedade. E talvez isso, hoje, a gente possa ter mais tempo para meditar e pensar a respeito desses fatos. Então, assim, o fundamental, eu acho, é isso. Se você não consegue acionar lá no passado o que aconteceu, porque já é acontecido, o futuro é incerto, o que é a realidade da minha vida? É hoje. Então, essa é a grande sabedoria do Evangelho. Vamos viver um dia de cada vez. A cada dia basta a sua carga de aflições. Então, meus irmãos, eu acho que se tem alguma mensagem que eu gostaria de deixar, seria essa mensagem. Vivamos um dia de cada vez. Busquemos nos solidarizar com a dificuldade do alheio. Porque a gente sabe que isso, eu não consigo transformar aquela pessoa lá. Mas quando eu me solidarizo com a dificuldade daquela pessoa, porque assim, se a gente pensar na lei da reencarnação, você pega uma família, você pega uma mãe que está ali, aquele tanto de criança, eles estão passando fome naquela condição ali, a gente sabe que ali assim, não existe a vítima perfeita, mas que o grande objetivo da sociedade é se solidarizar com aquele grupo de espíritos que estão passando por essa provação, para facilitar essa provação daquela pessoa lá. Ela vai ter que vivenciar aquela experiência, é a lei de causa e de efeito, mas a forma que ela vai vivenciar não significa que ela tem que ser abandonada, entregue à sua própria sorte e seja responsabilizada pelo seu dia no pretérito. Não. O que a doutrina nos mostra, e a regra básica dela, a regra de ouro, né, que agora estão falando muito em regra de ouro da Constituição, a regra de ouro do Espiritismo, é a questão da caridade, é a questão da solidariedade, é a questão da indulgência, é a gente aceitar as pessoas como elas são, porque cada um de nós aqui é uma criatura única, que está vivendo nesse momento aqui a experiência mais adequada para seu autoaprimoramento, para sua transformação, e não cabe a nenhum de nós aqui qualquer tipo de julgamento, porque cada um aqui faz aquilo que dá conta de fazer, e Deus, presente em nossa vida, ampara-nos a todos e nos auxilia a todos. Então, meus irmãos, eu acho que era essa o estudo da noite que eu quis transmitir para vocês. Desculpe alguma coisa, porque realmente assim, é uma experiência nova para mim, difícil, mas que Deus nos ampare a todos e nos abençoe hoje e sempre. Obrigado. Boa noite. Nós agradecemos ao Luciano pelo estudo que ele trouxe para nós essa noite. Convidamos a todos vocês para que estejam conosco na próxima semana. No domingo, a partir do domingo, nós devemos iniciar a divulgação do tema e de quem será o palestrante na próxima semana.
nós estamos ainda aguardando a confirmação da pessoa que estaria escalado caso a palestra fosse aqui no salão. Mas a palestra vai acontecer, né? A gente só não tem definição ainda de quem estará falando aqui para a gente. Vai ser a vítima perfeita. Exato. Então, nós vamos fazer a prece de encerramento, agradecendo a presença de todos vocês, né, que estiveram nos assistindo. Vamos encerrar com uma oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, colocando-a como agradecimento por este momento, agradecimento aos mentores dessa casa, Vicente de Paulo, Francisco de Paula Vitor, agradecendo a espiritualidade amiga que está sempre ao nosso lado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Boa noite a todos, muito obrigado, até a próxima semana.